Pessoal, trazendo aí mais uma história da ciência. E essa é bem curiosa, eu escutei no podcast Dragões de Garagem. E é a história dos patinhos de borracha no oceano. E aconteceu por acaso, em 1992, um acidente onde um container cheio de patinhos de borracha e alguns outros bichinhos, mas a maior parte era patinhos de borracha, caiu no oceano, totalizando algo em torno de entre 28 e 30 mil patinhos de borracha no Oceano Índico. E a partir daí, todos esses patinhos de borracha se tornaram um experimento acidental. Ou seja, onde eles foram encontrados passou a ser utilizado para recolher dados, né, sobre as correntes marítimas, até porque é muito difícil tu fazer um experimento usando bens duráveis como os patins de borracha, que infelizmente, por eles serem feitos, a maior parte do corpo deles serem feitos de plástico, eles têm uma durabilidade muito grande. E muitos deles nunca foram recolhidos de volta, né? E então dificilmente alguém conseguiria fazer um experimento que durasse tantos anos com elementos não biodegradáveis, né? Então, ele acabou fazendo, sem querer, infelizmente eles se perderam no mar, mas eles acabaram sendo bastante utilizados. Esses patinhos, a partir dos primeiros meses, eles começaram a aparecer nos lugares mais óbvios ali, como Chile, Alasca, Canadá, né, e a costa oeste dos Estados Unidos. E só que com o passar do tempo, eles começaram a aparecer em alguns lugares mais surpreendentes, como por exemplo, depois de alguns anos eles chegaram na costa leste dos Estados Unidos, ou seja, eles deram a volta pelo Ártico. Então provavelmente eles congelaram em blocos de gelo, descongelaram em alguma época e atravessaram o planeta pelo Ártico, né? E chegaram do outro lado do continente americano. Mais tarde eles apareceram na Escócia e até hoje eles continuam sendo coletados para levantamento de dados das correntes marítimas. Porque as correntes marítimas, existem várias forças ali envolvendo, dentre elas o vento, a própria rotação da Terra, que faz com que a água não fique parada no mesmo lugar. Mas a gente não tinha uma ideia tão global desse movimento, mas graças a esses patinhos, hoje em dia a gente consegue ter algumas informações interessantes. E esses patins acabaram virando meio que celebridades, assim. Então, existem pessoas que colecionam eles têm um valor grande para colecionadores, né? E a própria empresa que produziu os patinhos, ela estava dando uma recompensa por um tempo de US$ 100 para cada um que encontrasse e devolvesse para eles o patinho. Obviamente eles estavam usando isso como uma manobra publicitária, né? Se calcula, ninguém sabe, porque a gente inventou o plástico há muito pouco tempo, que esses patins podem durar até 500 anos no oceano. Então eles vão ficar rodando aí por muito tempo. A maioria deles ainda está ali entre o Oceano Índico e o Pacífico, boiando e existe praticamente uma grande ilha de lixo por ali. Mas eles trazem também algo muito importante, que é a consciência global do nosso planeta. É muito comum a gente discutir políticas dentro de um país, né, sobre poluição ambiental e também acaba se discutindo quando ocorre algum tipo de evento de poluição ou de deterioração ambiental entre países diferentes. E a gente se dá conta de um desafio para o futuro bastante complicado de resolver, que é a questão de que um país faz com a natureza uma hora ou outra influencia no outro, certo? Então, esse tipo de experimento serve para a gente perceber que precisamos, em algum momento, se a gente tiver o intuito de salvar a espécie humana, trabalhar em cooperação, senão vai dar merda, né? Então, por enquanto é isso, galera. Quem gosta de curiosidades de ciência e não conhece o canal, se quiser se inscreve aí. E se tiver alguma pergunta, curiosidade, por favor, põe aí nos comentários. Grande abraço e falou!